Oi, oi, lindas e lindos, tudo bem com vocês? Você que é iniciante consegue fazer essa maquiagem. Ensinei um passo a passo simples e prático de fazer, que com certeza você vai conseguir e sua autoestima vai ficar lá em cima depois que você terminar essa make. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, meu nome é Isis e você está no canal Make Inspira. Então pega suas maquiagens aí e vem fazendo o passo a passo junto comigo. E aí, bora se produzir? É claro! Vou começar usando esse hidratante aqui. Quem me indicou ele foi o dermatologista porque a minha pele é sensível e eu tenho dermatite nessa área aqui que de vez em quando aparece. Hidrate também as suas pálpebras e o pescoço também. Enquanto a minha pele absorve a hidratação, vou corrigir as minhas sobrancelhas com esse produtinho aqui da Ruby Rose. Pentei os pelos para cima. E vou misturar esses dois tons, que é a combinação mais próxima do tom do meu pelo. E eu aplico apenas preenchendo as falhas. Eu não quero que as sobrancelhas fiquem muito escuras, só preencher as falhas mesmo. Penteia novamente para esfumar. Vou usar esse gelzinho de sobrancelhas aqui da Ruby Rose. Assim as sobrancelhas vão ficar penteadinhas e no lugar o dia inteiro. Vou aplicar esse corretivo da Ruby Rose na cor 35. Vou esfumar esse corretivo com o pincel. E mais próximo da sobrancelha eu vou usar um língua de gato. E vou assentar esse corretivo com a esponjinha. O acabamento da esponjinha é bem mais bonito do que o pincel, porém o pincel me permite espalhar o corretivo com muito mais precisão e ainda deixa uma cobertura maior. Vou colar a fita, mas antes tiro o excesso de cola no dorso da sua mão. Agora você vai colar a sua fita do final do seu olho em direção ao final da sobrancelha. E para essa marcação ficar precisa, eu já ensinei como é que faz nos vídeos anteriores. Eu vou deixar como sugestão no final do vídeo. Confiram lá caso ainda não tenham visto. Vou usar esse pincel, é o B906 da Macrylan. Ele é um pincel de esfumar e aplicar sombra. Eu vou usar essa sombra clarinha. Vou aplicar no cantinho interno, vou esfumar e aplicar abaixo da sobrancelha também. Lembra de segurar na pontinha do pincel. E com um pincel fofinho de esfumar, eu vou usar esse tom de blush, fazendo a pêssega da Dylos. Ele tem um tom de pêssego muito bonito. E eu vou aplicar este blush por todo o meu côncavo. Eu quero criar um fundo rosado no meu esfumado. Vou esfumar as bordinhas. Dei uma adiantada aqui nesse olho e usei esse hidratante aqui nos lábios. E com esse mesmo pincel de esfumar, eu vou pegar este tom aqui e vou começar depositando no finalzinho do olho, arrastando até rente aos cílios e esfumando até a metade do côncavo. Com o pincel menor, eu vou usar este tom mais escuro. Vou começar depositando no finalzinho do olho, porém antes de onde terminou a primeira sombra, e vou arrastando rente aos cílios. Subo um pouquinho o meu côncavo, porém também paro antes de onde eu parei anterior. Volto com o pincel anterior para a gente esfumar essas marcações. Limpa o pincel, pode ser no papel também. Pego novamente o meu blush, tiro o excesso e esfumo essas bordinhas novamente, trazendo até aqui o próximo ao canto interno, fazendo movimentos de bolinha do começo até o final. Limpo o pincel novamente e esfumo essa bordinha até ela ficar bem difusa. Com esse pincel de aplicar sombra, eu vou pegar essa sombra bem brilhosa aqui. Você pode usar o iluminador também, ou qualquer outra sombra cintilante. E vou aplicar até a metade do meu olho. Vou usar essa sombra líquida da Dylos para fazer um delineado. E como eu gosto do delineado bem fininho, eu vou usar esse pincel aqui. Ele é o B120 da Macrylan. E com um pincel pequenininho, eu vou aplicar o iluminador aqui no cantinho interno e no arco da sobrancelha. Aplico máscara de cílios. Essa daqui é da Essence. Cola os cílios. E agora vamos fazer a pele. Vou usar esta blindagem da Pop. Essa blindagem é baratinha e muito boa. Ela ajuda a maquiagem a durar mais tempo. Logo quando aplica na pele, ela fica bem oleosinha, mas ela seca e esse oleoso não fica na pele. Vou usar esta base da Dalla. A minha é na cor 3N. Vou colocar um pup aqui, um pup meio e mais 3 gotinhas de blindagem. Misturar e aplicar dando batidinhas. E eu gosto de aplicar a blindagem na base, tanto para deixar a base mais diluída, quanto para aumentar a duração dela. Não esquece de passar base no pescoço também e dar acabamento com a esponjinha. A minha esponjinha está seca, mas o ideal é que ela esteja úmida. Vou usar este corretivo da RK by Kiss. O meu é na cor 25 e ele tem uma ótima cobertura. Não marca as linhas, gosto muito dele. Ele é quase do meu tom de pele e eu gosto de usar apenas para corrigir as olheiras mesmo.
Agora do acabamento com a esponjinha. Para iluminar eu vou usar este corretivo da Ruby Rose na cor 25. Vou usar pouco produto. Vou esfumar com um pincel. Aqui abaixo dos olhos eu prefiro usar um pincel menorzinho. E volto com a esponjinha. Vou usar este contorno aqui para devolver as sombras naturais do meu rosto e também para criar mais dimensão. Vou usar um pincel de blush pequeno, pego o produto, esfumo aqui mesmo e aplico ele já esfumado no meu rosto, dando batidinhas e leves arrastadinhas. E onde ficou um pouco marcado é só voltar com o pincel da base e corrigir. Aqui eu achei que ficou um pouco marcado, bem mais forte. Vou voltar com o pincel da base e tirar aqui essa marcação. Para contornar o nariz eu vou usar um pincel pequeno de esfumar, pegar aqui o restante do produto e vou aplicar na lateral do meu nariz até aqui, ó, abaixo da sobrancelha. Aplico na pontinha e na outra lateral. Volto com o pincel do corretivo para esfumar. Vou usar esse mesmo blush que eu já tinha usado nos olhos e eu gosto de aplicar acima do contorno, no alto da maçã. Aplico também na testa, pontinha do queixo, topo do nariz. Vou selar o meu rosto, mas antes eu vou tirar o acúmulo de corretivo. E é só dar batidinhas com a esponjinha. Vou usar esse pó da Bruna Tavares, e o meu é na cor Light. Com a esponjinha de veludo, eu pego o pó, tiro o excesso, aplico nas laterais primeiro, e só então abaixo dos olhos. E com o pincel fofinho, eu varro o excesso. E selo onde eu fiz os contornos cremosos. Para iluminar eu vou usar este iluminador da Unimakeup, ele é um dos meus favoritos. Vou misturar esses tons e vou aplicar rente a esse ossinho. Esse iluminador é muito bonito, ele não tem fundo de cor, só o brilho mesmo. E ele também não tem partícula de brilho, fica muito bonito na pele. E eu gosto de voltar com o pincel do blush para deixar ele bem esfumado. Com o pincel menorzinho, eu aplico aqui no topo do nariz, na pontinha, no arco do cupido. E vou dar uma reforçadinha aqui no cantinho interno. E pra gente finalizar os olhos, eu vou usar o blush novamente. Vou aplicar rente à raiz dos cílios. Unindo aqui o final. Vou aplicar esta bruma da Ruby Rose, a Stay Fix. Ela tem os brilhinhos bem suaves. Deixa secar pra gente finalizar. Aplica a máscara de cílios. Nos lábios, eu vou aplicar o batom Nude Marsala. Eu acho esse batom belíssimo. Ele é aquele tom de nude que não me apaga. Eu acho ele muito bonito por isso. E vou aplicar um gloss aqui no centro. E essa foi a nossa make de hoje. Me diga aí o que vocês acharam nos comentários. De pertinho para vocês verem os detalhes. Eu amei esse olho. Achei que a maquiagem ficou bonita, elegante. Me digam aí se vocês concordam comigo. Comentem aí para eu saber. E se você gostou dessa maquiagem, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe para suas amigas. Um beijo e até a próxima!